Boa noite a todos. O nosso grupo irá falar sobre educação, sociedade e cultura na Idade Média e no Renascimento. E eu darei início falando sobre a Idade Média e o feudalismo. Bom, esse termo, Idade Média, não foi criado pelas pessoas que viveram nesse período, mas sim pelas pessoas que viveram após esse período. Diz que os responsáveis por essa nomenclatura, Idade Média, foram os renascentistas. Ou seja, renascentistas ou renascimento significa o termo utilizado com o propósito de dizer que a humanidade estava renascendo pelo resgate da cultura clássica, que era um período marcado pelo esplendor artístico e cultural, e que a Idade Média era uma época de atraso e ruína. As pessoas elas estavam em busca de novas modalidades, de um novo jeito de ser, de pensar a vida. E ainda falando sobre essa Idade Média, podemos citar que foi um período da história europeia que durou aproximadamente 1000 anos, que foram entre o século V e XV, e que está associado a alguns acontecimentos importantes, e que foram a queda do Império Romano do Ocidente e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Já o final da Idade Média está associado a acontecimentos como os descobrimentos marítimos e a ascensão do Renascimento. E outro acontecimento também foi o período que aconteceu o declínio das relações feudais, que é essa queda na produção, e que são substituídas pelo modo de produção capitalista. A Idade Média também foi dividida em duas etapas, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é a formação dos reinos germânicos e a consolidação do feudalismo. A Baixa Idade Média é o crescimento das cidades e a expansão territorial e o florescimento do comércio. E essa sociedade medieval ela era dividida em três principais grupos, que eram o clero, a nobreza e os servos. E todos os poderes jurídico, econômico e político se concentravam nas mãos dos senhores feudais, que eram os donos das terras. Como o clero e a nobreza comandavam, era comum eles utilizarem a religião para calarem, e oprimirem os servos. E para também frisar um pouco mais ainda sobre o feudalismo, essa palavra feudalismo significa o nome dado à forma de organização econômica e social concentrada nas propriedades de terras. O senhor feudal concedia um pedaço de terra aos servos e os servos eles serviam aos senhores feudais como uma troca. A nobreza feudal ela era constituída pelos senhores, os cavalheiros, os condes e viscondes. Eram eles que tinham o poder sobre as terras e arrecadavam os impostos dos camponeses. Já o clero também tinha forte poder, era responsável pela proteção espiritual e pela produção do conhecimento. Além disso, eles não pagavam impostos e arrecadavam o dízimo. Já os servos, os camponeses e pequenos artesãos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, ou seja, os mais simples eram os que pagavam maior número de taxas, com um número mais elevado. A sociedade medieval ela era fortemente marcada pela mentalidade religiosa. A arte e a cultura medieval também eram fortemente marcadas pela religiosidade da época. Só que esse pensamento ele começou a mudar, Essa história ela começa a ter um outro rumo, pois os servos eles se cansam de serem explorados e depois de ouvirem sobre o crescimento do comércio na cidade, eles começam a migrar em busca de melhores condições de vida.
e eles encontraram nas cidades segurança e uma certa liberdade da rigidez da exploração dos senhores feudais. Eles cansaram de serem humilhados e explorados pelos seus serviços e começaram a ir em busca de novas oportunidades. Por isso, um antigo provérbio alemão dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Bom, gente, eu faço o conhecimento científico na Idade Média. Ele ficou dividido entre o século IV e o século V depois de Cristo. Os mosteiros cultivavam a teologia, observando sempre o ponto de vista religioso. A partir do século XVIII, surgiu uma afirmação do grande teórico absolutismo monárquico Jacques Roussel, de 1627 a 1704. Ele foi doutor em teologia, bispo e cônego. Ele afirmava que todo o poder vem de Deus, que os reis agiam como ministros de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que desobedecessem ao rei estariam desobedecendo a Deus, o que seria um grande pecado. Por outro lado, estavam os estudiosos livres, pensadores da natureza, alquimistas e magos. Eles tentavam descobrir o que estava por trás daquela aparência. A Igreja Católica influenciou bastante na vida política, econômica e intelectual. Alguns dogmas que não poderiam ser contestados, que eram o geocentrismo, que a Terra é o centro do universo, e o teocentrismo, que Deus é o centro das explicações, e a teocracia, que todo o poder do rei vem de Deus. Alguns pensadores perceberam que a razão e o conhecimento não deveria depender da fé. Aí foi a partir do século XIII e século XIV que eles fizeram essa separação. A fé sendo o caminho para conhecer o mundo de Deus e a razão o meio de conhecer o mundo cósmico, o mundo dos homens. Ou seja, o mundo terreno e o mundo material deveria ser explicado pela racionalidade. Bom, gente, é só isso. Eu irei falar sobre a educação na Idade Média, me aprofundando um pouco na educação patrística. A educação na Idade Média, com o fim do Império Romano e estabelecimento do feudalismo. Com isso, a Europa foi aos poucos se convertendo ao cristianismo, favorecendo a influência da Igreja na educação do mundo europeu. O clero foi o grande guardião da cultura e conhecimento e se dedicava ao estudo de temas religiosos, na defesa da fé cristã e no trabalho de conversão dos não cristãos. De maneira geral, podemos afirmar que no mundo medieval a educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Marcado pela influência da Igreja, ensinava-se o latim, doutrinas religiosas e tática de guerra. Grande parte da população era analfabeto e não tinha acesso aos livros. Na época, a educação apresentava duas tendências básicas: a educação patrística e a escolástica. A educação patrística era o nome dado à educação voltada para uma linha de pensamento cristão. Os padres da igreja que foram responsáveis por confirmar e defender a fé católica, a liturgia, a disciplina, criar os costumes, decidir os rumos da igreja cristã ao longo dos primeiros 7 séculos do cristianismo. Alguns representantes da patrística foram Clemente de Alexandria, Orígenes e Tertuliano. Seu membro mais influente foi Santo Agostinho. Santo Agostinho foi influenciado pela filosofia de Platão, que era baseado em conhecimento, sabedoria e amizade. Existem 2 fases de educação na forma de concepção de Agostinho, que foram a forma humanista e a formação ascética. A formação ascética era uma formação religiosa capaz de conduzir aos caminhos do bem e da perfeição. Para Santo Agostinho, a formação da consciência moral era a única forma de iluminar a inteligência para o conhecimento da lei divina.
Podemos citar algumas obras relevantes de Santo Agostinho para a educação. A primeira delas foi Confissões, 397 a 398, Autobiografia da Juventude. Outra obra foi a Cidade de Deus, 413, 426, Filosofia da História. Aí veio o Mestre, na qual expõe ao filho suas concepções sobre a educação. E outra é da Ordem, tratado no qual explica sua concepção de educação integral humanista. Uma corrente filosófica e um método de ensino que predominou entre os séculos XI e XV. Contribuiu bastante para o surgimento das universidades. Naquela época, o ensino era fortemente inspirado pelas catedrais. Todas as aulas eram realizadas em latim e tinha um método de ensino chamado trivium e quadrivium. O trivium significa cruzamento ou articulação de 3 ramos, e o quadrivium, cruzamento ou articulação de 4 ramos. Unidas, essas matérias abordavam a lógica, a retórica, a aritmética, astronomia, música, geometria. Entendendo assim, podemos afirmar que a escolástica buscou entender a teologia e a filosofia e também a fé, de uma forma racional, possibilitando, então, o aperfeiçoamento de diversas opiniões. Passou até as escolas, as universidades naquele tempo, várias pessoas de vários grupos da sociedade começaram a frequentar, e não só o clero, como era antigamente. Enfim, podemos dizer que a educação naquela época foi orientada por critérios que se baseavam na concepção da existência humana, como decorrente da vontade divina, e que, portanto, era preciso que se obedecessem a alguns critérios, privilégios, graus e hierarquia. Mesmo os textos que eram escritos naquela época, eles respeitavam os critérios religiosos. Era necessário, então, consultar grandes sábios, intérpretes autorizados pela Igreja. Predominava, então, a visão teocêntrica, que isso afirma que Deus é o centro de toda a ação pedagógica e finalidade da formação do cristão, quando as técnicas de ensinar, a maneira de pensar era rigorosa e formal, cada vez mais determinada os passos do trabalho escolar. Olá, eu vou falar um pouco sobre o movimento renascentista e a educação. A sociedade medieval começou a se modificar principalmente com a formação e o fortalecimento dos centros urbanos. O mundo ocidental ele produziu um dos mais inovadores movimentos sociais, culturais e econômicos da história da humanidade, o Renascimento. Mas o que é o Renascimento? O Renascimento, Renascença ou Renascentismo são os termos utilizados para indicar um determinado período da história europeia. O Renascimento se caracterizou por um grande interesse do saber, a cultura e, particularmente, sobre a retomada de ideias dos gregos e dos romanos. Foi também uma época de grandes descobertas e explorações. Colombo, Vasco da Gama, Cabral, entre outros navegadores, estavam fazendo suas viagens, enquanto notáveis avanços se processavam, tanto na ciência como na astronomia. O Renascimento foi um ponto de partida rumo ao desenvolvimento do capitalismo moderno e também impulsionou várias mudanças extremamente importantes na Europa. As mudanças ocorridas no Renascimento foram realmente muito significativas. Algumas delas foram: as ideias criadas são adequadas ao espírito do capitalismo emergente, a expansão marítima e comercial, o homem começa a ter outros valores. Inicia-se uma sociedade baseada na posse e riqueza, e não mais na origem, O lucro, também, que antes era proibido pela igreja, ele passa a ser incentivado e apreciado como algo que é bom, Entre outras coisas. Falar um pouco sobre a ciência no Renascimento.
Das discussões estabelecidas entre o século XI e XII, que se estendem todo o Renascimento e Iluminismo, brotam os germes da ciência moderna. A ordem cosmológica dominada pelo sagrado passou-se a uma ordem cosmológica secular, desvinculada de qualquer caráter divino ou sagrado. Irei falar de reforma e contra-reforma. A reforma foi um movimento europeu de criação de novas igrejas, credos religiosos em oposição aos dogmas católicos. No século XVI, era dominado pelo poder da Igreja Católica na Europa. As doutrinas e as decisões provenientes de Roma determinavam como as pessoas tinham que viver, no que elas tinham que acreditar, além de conferir legitimidade ao poder dos monarcas. Isso quer dizer que a Igreja Católica ela dominava quase todos os aspectos da vida no mundo ocidental europeu. Pois bem, acontece que isso não ia durar por muito tempo, e por volta dos anos de 1500 começaram a surgir questionamentos sobre as crenças e práticas adotadas pelo Papa, né? Terminando por romper a hegemonia da Igreja Católica. Os fatores que levaram esse rompimento foi o movimento renascentista, o surgimento da imprensa, fato econômico e a ampla corrupção. Por outro lado, cada um dos seus estados teve particularidades em seu movimento de reforma. Foram eles calvinismo, luteranismo e anglicanismo. Por isso que o movimento de reforma e contra-reforma gerou vários conflitos armados e massacres por toda a Europa, agravados a partir do momento em que a Igreja Católica resolveu perseguir os reformistas. E por fim, o período em análise marcou o fim da hegemonia incontestável da Igreja Católica e o luteranismo passou a ser aceito na Alemanha.